já de volta. Eu falei para você que seria rápido. Isso mesmo, vídeo de saúde hoje falando sobre saúde do homem. Com o nosso queridíssimo doutor João Vitor Caprini Oliveira, médico urologista, formado pela USP. Você está chegando agora, seja bem-vindo, por favor, participe, estamos ao vivo. Estamos ao vivo também pelo Facebook, ô diretor? Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Manda lá o link para os seus amigos, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, mande o link aí. Estamos também ao vivo, não só pela televisão, mas também pelo Facebook. É a Rede Século XXI aí, cada dia mais perto de você, fazendo com que você tenha o máximo de acesso às informações como um programa como esse. Doutor, eu terminei o bloco passado perguntando se o senhor já explicou o que é uma hiperplasia, esse crescimento benigno da próstata, enfim, a prostatite, que a próstata está bem embaixo da bexiga e se ela cresce pode comprimir a uretra, que enfim, etc. Que tudo isso tem tratamento, certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar de tratamento. Então eu perguntei no bloco passado por quê, né? O senhor falou que tem, para ver a próstata, dois canais, dois tipos de tratamento. O PSA, né? Dois caminhos, na verdade, e o de toque. Por que o de toque é importante, doutor? Sim. Então, o exame de toque, na verdade, quando a pessoa... O toque a gente avalia duas coisas principais. Então, a gente consegue avaliar o tamanho, ter uma dimensão do tamanho da próstata. Mas assim, muitas pessoas, eu não vou ser tamanho pelo tamanho, eu já fiz ultrassom. Já fez ultrassom, né? Perfeito. O ultrassom também é um exame muito bom para a gente avaliar o tamanho, né? O ultrassom, ele dá o volume mesmo da próstata, ele mede a próstata em 3 eixos e informa o volume em centímetros cúbicos, tudo certinho. No toque, a gente tem uma medida intuitiva, né? Então, a gente, por treinamento, né, de fazer muitas vezes o exame, você sabe o tamanho. Mas a ideia principal, além da visão da avaliação do tamanho, é com relação ao câncer de próstata. Então, em alguns estágios do câncer de próstata, áreas da próstata começam a ficar endurecidas. Então, você percebe irregularidades ao longo da próstata, áreas abauladas, áreas endurecidas, muitas vezes até pequenas ao toque, mas isso gera uma suspeita. Ok, quando o médico urologista vai fazer o exame, etc., de toque, ele consegue, pelo exame, pelo apalpar, ter uma visão de 360 graus ou ele tem só uma visão de onde, né, ele vai conseguir apalpar naquele momento, doutor? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o que acontece? Até muitas vezes pessoas vão com problema de hemorroida, problemas nesse sentido no urologista, que são problemas do intestino, que é de outra área, do proctologista. Então, por quê? Como o urologista faz o exame do toque, acredita-se que a próstata está relacionada ao intestino, mas não. A gente tem um intestino e a próstata, que é uma glândula abaixo da bexiga, ela fica encostada próxima do intestino, do reto. Okay. Então, quando é feito o exame do toque, você sente a parte posterior periférica da próstata. E é nessa região, na parte posterior e periférica, que acontece inicialmente o câncer de próstata. A imensa maioria acontece nessa região, e não no miolo da próstata. Por isso que o câncer de próstata não dá sintoma numa fase inicial, porque ele não comprime a uretra, ele acontece nessa parte externa periférica. Ou seja, de fora para dentro a coisa... Exatamente, inicia na parte externa e geralmente na parte posterior, não na parte anterior da próstata. Então, como você perguntou, a gente sente 360 graus a próstata? Não, a gente sente a parte posterior e externa, que imensa maioria das vezes é nessa região que se inicia. Ok, e ela tem uma consistência, imagino que ela tem uma consistência, sei lá, tipo uma esponja que se aperta e então o médico sente que alguma coisa está um pouco mais endurecida e ali... Exatamente, a próstata tem uma consistência, ela não é tão uma esponja, é um pouco mais enrijecido do que isso, né? Mas a gente consegue perceber áreas heterogêneas, né? Áreas mais endurecidas, ou muitas vezes não está nem muito mais endurecido, mas está abaulado, quer dizer, está assimétrico.
Então, áreas assimétricas já sugerem uma alteração também. Fazendo uma comparação da parte do corpo, doutor, assim, é quando que apertam a bochecha, apertam a orelha, o nariz? É como se fosse apertar a ponta do nariz, a ponta assim, do nariz, né? Essa é a densidade mais ou menos Entendi. normal, assim, do tecido da próstata, né? Ele tem uma consistência firme. Uma prostatite, né, também pode confundir, né, o dedo do médico ali, opa, né? O paciente quando está com um quadro de prostatite aguda, nesse momento, né, não é recomendado que se faça o exame do toque. Entendi. Porque como a próstata está infeccionada, tem bactérias, se você manipular a próstata muito, massagear ali no toque, né, você pode até gerar uma disseminação. Então é um exame que tem que tomar muito cuidado no momento da prostatite. E ok, aí vai uma pessoa, está assistindo o programa Vida e Saúde, resolve que amanhã vai passar no urologista, enfim, mas não sabe que está com prostatite. Como é que eu sei que eu estou com prostatite? Eu vou, dor de cabeça, vai doer na região abdominal, como é que é? Vai doer na micção? Sim, o quadro da prostatite vai dar alguns sintomas. Então, muitas vezes a pessoa pode ter prostatite e não ter ardência para urinar nesse sentido, mas pode já começar com uma febre, mal-estar, né, indisposição, até sintomas inespecíficos como esses que eu falei, pode estar relacionado a uma prostatite. E isso depois, à medida que a próstata vai inflamando, então vai edemaciando, vai começando a dificultar para urinar, o jato vai sair um pouquinho mais fraco, e aí pode vir a ardência miccional e tudo. A incontinência também faz parte disso ou não? No momento da prostatite, a incontinência não é tão comum, não é um sintoma tão comum, é mais comum até a retenção, pelo edema da próstata comprimindo, né? Tá, esse é o caso, a prostatite. Sim. Ok, é tudo muito tênue, é muito, né, próximo da outra, a pergunta que eu vou fazer agora. E no caso, assim, quais são, por mais que seja silencioso, né, o câncer de próstata, que sinais que ele vai dando, doutor? Né? Que sinais externos? É tudo isso que o senhor falou da prostatite e mais o quê? Ou é diferente? É diferente, porque o câncer de próstata, né, essa orientação para avaliação preventiva do câncer de próstata, né, por que ela é importante? Né? Então é o seguinte, o câncer de próstata ele é o segundo mais comum do sexo masculino, depois do câncer de pele, não relacionado a melanoma, e o segundo que mais mata depois do câncer de pulmão. E o que acontece? Como eu falei anteriormente, ele não dá sintoma numa fase inicial. Então, essa avaliação preventiva, ela é exatamente para isso, para ser detectado numa fase inicial e, ser possível, cura. Para dar tempo de curar. Tratar. Se você pega o câncer de próstata numa fase avançada, existem tratamentos de controle, mas muitas vezes não é possível a cura, né? E na fase inicial, ele não tem sintoma, a pessoa vai urinar normal, não vai ter perda de peso, não vai ter nenhuma alteração. Quando o câncer começa a crescer, por exemplo, se ele tomar a próstata inteira, aí ele vai começar a dar sintoma para urinar. A pessoa vai começar com um jato mais fraco, ter que fazer força para urinar, pode ter sangramento na urina, né? E, como a gente conversou anteriormente, um dos lugares que o câncer espalha, então quem começa a ter disseminação do câncer, ele pode ir para os ossos. A pessoa pode ter dor óssea, né? Esses são os sintomas que o câncer pode dar. Levantar várias vezes durante a noite, a pessoa vai lá porque a bexiga não conseguiu esvaziar, então... Sim. Ela está pedindo socorro, então a pessoa levanta várias vezes durante a noite, doutor, para ir para o banheiro? Sim, esse sintoma que chama nictúria, né, é um sintoma que ele está muito mais relacionado à hiperplasia. Ok, o crescimento. Né? É o crescimento. Então, o câncer de próstata, para dar sintomas como esse, ele tem que estar comprimindo a uretra. Então, já geralmente tomou a próstata inteira. É possível a pessoa ter câncer de próstata e hiperplasia junto. Né? São hiperplasia benigna da próstata. Então, são duas doenças diferentes do mesmo órgão, mas elas podem ocorrer simultaneamente. Então, esses sintomas do jato fraco, esforço miccional, sensação de esvaziamento incompleto, nictúria, à noite começar a acordar várias vezes, urgência miccional, quando dá vontade de ter que sair correndo no banheiro, senão parece que vai escapar na calça. Tudo isso são sintomas de compressão do canal. Entendi. E isso pode estar relacionado à hiperplasia ou até o tumor de próstata numa fase mais avançada. Por isso que o exame de toque é fundamental também, complementa o PSA,
porque vocês vão analisar se tem alguma coisa estranha associada e somada com aquilo que o paciente está falando. Exatamente. Muitas vezes o paciente ele informa os sintomas dele. O homem, como a gente conversou, né? O homem ele é meio turrão, então ele muitas vezes já está urinando mal, tem alguma dificuldade. Mas ele não fala para ninguém. Mas não fala para ninguém. E você pergunta no consultório mesmo, ele vai no urologista, como é que tá? Não, tá tudo bem, tá indo bem, né? Mas muitas vezes já está iniciando um processo de obstrução, né? Então o urologista, né, o médico tem que ter essa capacidade de, com ferramentas através do toque, do ultrassom, de exames, né, para tentar ver se realmente as coisas estão indo bem, né? Ok, o senhor é urologista, o médico ele espera o paciente falar tudo ou o médico pergunta? Porque de repente, tá tudo bem, mas doutor, aí, cidadão, seu João, mas tá bem, está acontecendo isso, né? Aí, ou espera o paciente em cima daquilo que o paciente... Por isso que a necessidade de ser transparente, verdadeiro. Sim. Não é que a pessoa não seja, mas às vezes nesse afã de querer, dar vergonha, etc., né? Não diz tudo, doutor. Depende muito de cada médico, né? Mas eu particularmente gosto de primeiro perguntar para o paciente, deixar o paciente aberto para ele dar a impressão dele, né? Depois, tem pacientes que hoje em dia a gente tem muito acesso à internet, né? Então tem pacientes que já chegam no consultório falando tudo, né? Até com termos médicos, né? Okay. E agora tem pacientes que não sabem explicar direito os seus sintomas, então depois do paciente explicar, a gente pergunta, né, os sintomas direitinho para ver o que eles dizem. Agora, eu vou colocar uma situação assim, o senhor vai. Ok, existem também situações na literatura médica onde a pessoa, poxa, eu tenho um histórico familiar de câncer de mama, então eu já vou lá na frente, etc., já vou me antecipar e vou retirar a mama para caso não ter. Ok, a pessoa, o senhor já sabe o que eu vou perguntar. A pessoa já definiu a sua prole, já tem os seus filhos, definiu a sua família, etc., etc. A gente sabe que esse órgão, a próstata, é fundamental na questão da reprodução, etc. Mas a pessoa está tranquila, já definiu a sua família. Então, doutor, para não ter problema, o senhor poderia retirar minha próstata? Então, essa é uma pergunta muito boa, né? E, assim, muito moderna, na verdade, porque a gente tem bastante pessoas na relação ao câncer de mama, né, que tem feito a mastectomia profilática. A imensa maioria das vezes nesse procedimento já coloca uma prótese, né, na mama. Quanto à próstata, essa situação não está definida, né? Então, a cirurgia da prostatectomia radical para o câncer de próstata, de remover a próstata inteira, é uma cirurgia que pode trazer algumas complicações para o paciente, né? Principalmente duas que a gente sabe, que é com relação à impotência sexual e à parte da incontinência urinária. Hoje em dia tem técnicas bem modernas, né? Cirurgias robóticas, né? Cirurgias laparoscópicas que minimizam essas complicações, mas elas existem. Então, você propor uma cirurgia de retirada da próstata, uma próstata... Por medo, porque eu tenho um histórico familiar, Sim. etc., então eu já me antecipo. Então, esse risco de você ter um câncer, não tendo esse câncer, para ter uma chance de ter essas complicações, é uma coisa que ainda não está estabelecida. Né? Mesmo que a pessoa fale que quer, né? Hoje em dia, dificilmente um urologista faça uma prostatectomia radical sem uma pessoa que não tem uma biópsia de câncer de próstata. Sem necessidade, ou seja, não é questão, prevenção, isso não existe. Isso não existe, né? Ainda, né, eu tenho uma pergunta aqui, doutor, que é da Odete Braguin da Silva, de presidente do Rio, lá em Goiás, né? Eu agradeço de coração, dona Odete, um beijo para a senhora, muito obrigado, né? Certamente foi o marido que mandou perguntar. Uma pergunta dela também. Gostaria de saber um pouco mais sobre o câncer em relação com o problema de impotência, doutor. Câncer e impotência. Acho que tem tudo a ver, assim, quando é que, né, a próstata pode ter, um câncer de próstata pode gerar impotência e vice-versa, doutor? Como é que é? Sim. Vamos ajudar a dona Odete aí.
O câncer de próstata em si, a pessoa que inicia um câncer de próstata, mas não começou nenhum tratamento, não fez nada em específico, a presença dele em si ali não vai causar impotência, a menos que ele comece a crescer muito, ataque os nervos que envolvam a próstata, né, e interrompa, né, essa transmissão nervosa. Mas isso não é a frequência. Okay. Geralmente, o câncer de próstata, o momento da vida do homem onde aumenta a chance de câncer de próstata é um momento onde o homem naturalmente tende a diminuir um pouco a sua capacidade de ereção. Okay. Então, na verdade, é uma cronologia com a idade. Agora, os tratamentos do câncer de próstata, né, seja a radioterapia, seja a cirurgia, seja a hormonioterapia, que é o bloqueio da ação da testosterona, esses tratamentos podem alterar a capacidade de ereção do homem. Entendi. Né? Agora, o senhor falou que eu tenho que anotar para perguntar depois, enfim, questão da testosterona. Agora, em relação assim, um câncer de próstata, a gente sabe que o período fértil da mulher, enfim, a gente sabe que essa perda, né, da ovulação, etc., antes da menopausa, mas tem um tempo, enfim, sei lá, os 40, etc., né? Ok, mas o homem não, ele pode ser pai com 70 anos, etc., né, e mais. Agora, câncer de próstata gera... A pessoa está fazendo tratamento de câncer de próstata, está lá, ele vai ficar infértil, doutor? Vai perder a fertilidade dele ou não? Bom, depende muito do tratamento que é feito, mas assim, toda abordagem que é feita na próstata, seja radioterapia, cirurgia, quer dizer, removeu a próstata ou a próstata sofreu radiação, né? Ou a pessoa fez um bloqueio hormonal, como eu falei, isso vai diminuir não vai conseguir liberar os espermatozoides, okay, né? É claro, os espermatozoides são produzidos 100% nos testículos. Okay. Então, se existe o estímulo hormonal do testículo para a fabricação dos espermatozoides, se isso está acontecendo, mesmo que você remova a próstata, esse testículo vai continuar os espermatozoides vão continuar sendo produzidos. E é possível se pensar em reprodução, mas aí vai ser com outros okay, métodos de reprodução assistida. Okay, né? Ok, então tem um pouco relacionado assim. Agora, mas tem total relação em infertilidade pós-tratamento, okay, com certeza. Agora, essa questão assim, a pessoa sente que está fadiga, cansaço, estresse, enfim, vai lá, faz um exame, os níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, estão diminuindo. Então, eu vou fazer uma reposição hormonal, reposição de testosterona, enfim, na pele, etc. Enfim, fazer uma, né? Certo. Essa reposição, né? Pode, uma reposição não controlada, não assistida, não acompanhada, pode ter consequências, doutor? Sim. Para um câncer de próstata? Com certeza. Então, assim, a reposição de testosterona, ela é contraindicada em quem tem qualquer chance de estar com câncer de próstata. Então, todo mundo que vai passar por um processo de reposição de testosterona, se tiver a indicação correta, né, estabelecida através dos exames, né, de níveis de testosterona no sangue, associado aos sintomas, né, como você disse, é preciso excluir o câncer de próstata. Se a pessoa tem câncer de próstata e começa a repor testosterona, você vai potencializar o crescimento e a disseminação desse câncer. E quem não tem câncer de próstata e acha que precisa ter um pouco mais dentro desse quadro de fadiga, estresse, cansaço, etc., né, roubando energia, parece que não tem mais energia para nada, então, poxa, vai lá, ou um vizinho vai dizer assim, não, acho que a tua testosterona vai lá e faz reposição. Ou seja, eu não tenho câncer de próstata, mas eu vou fazer reposição hormonal de testosterona. Eu posso amanhã depois ter o surgimento de um câncer de próstata por causa disso, doutor? Não, na verdade, assim, a reposição de testosterona por si só não vai fazer a pessoa desenvolver um câncer de próstata. Entendi. Mas se a pessoa tem o câncer, aí sim ela vai potencializar. Agora, a reposição hoje em dia é um tema muito na moda, né? Digamos assim, porque por melhorar, né, essa disposição, melhorar o ganho de massa muscular, melhorar o metabolismo do organismo, melhorar o desempenho sexual, né? Mas a testosterona em si, ela só é recomendada... Preste atenção agora, eu não fiz a pergunta em vão, não.
Por causa disso, porque tem muita, é na moda, todo mundo acha que tem que fazer, ela só é recomendada para quem tem níveis de testosterona séricos, seja testosterona total, seja testosterona livre, que isso é dosado, abaixo do nível adequado. Quem tem testosterona normal, quem tem no sangue tudo, não é recomendado a reposição, porque isso pode trazer também consequências para o organismo. Tá vendo, gente? Então tem que ter um cuidado, orientação é tudo. Por isso que eu gosto do Vida e Saúde, porque a gente ouve os médicos e aprende. Se vai fazer outra coisa, mas pelo menos aprende do jeito certo, porque está tudo associado principalmente com a questão saúde como um todo, viu? Vou chamar um intervalo, dá tempo ainda? Dá tempo ainda, claro, tem muitas perguntas assim para serem respondidas. Eu quero ler a sua e lembrando, vai ligando, gente, vai ligando, porque no final temos mais 2 blocos ainda. O doutor João Vitor que vai fazer vai escolher alguém para receber esse presentinho na sua casa, viu? A gente volta já só para você.